Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do último dia 23 de outubro de 2025 e o título é Você é único. Vamos lá. Estava eu assistindo a um conteúdo que falava sobre a experiência de criar filhos, tanto meninos quanto meninas. O vídeo trazia reflexões sobre como se criam fórmulas para questões tão individuais e complexas. E realmente isso é visto com muita frequência em todos os setores da nossa vida. Criam-se protocolos para serem usados igualmente para todo e qualquer tipo de situação. E ainda se surpreendem quando os resultados obtidos contrariam o esperado. É tão mais gratificante quando o caminho vai sendo criado a partir da essência e das características peculiares de cada ser. Tentam a todo custo nos colocar em caixas e moldar comportamentos e opiniões. O livre pensar tornou-se algo perigoso e tem sido combatido exaustivamente. Aplaudem os que se rendem às narrativas e se comportam como autômatos, vivendo uma hipnose coletiva e apenas repetindo bordões sem sentido. Tentam a todo custo impedir o despertar para a verdade sobre quem realmente somos e o que podemos fazer. Estamos aqui para experienciarmos vivências com aprendizados pessoais e exclusivos. Cada alma é única e especial. Cada um carrega um propósito que, ao final, é parte importante da história que está sendo escrita para a humanidade. Não há figurantes, somos todos protagonistas e precisamos assumir nosso lugar no mundo e conduzir nossa jornada através de nossas escolhas. O livre-arbítrio não é uma ilusão. É a ferramenta que define o caminho que iremos trilhar. É a bússola que nos conduz em direção ao destino que nosso coração escolher. Bem, vamos lá. Então, assim, meio que para situar, né, eu vou colocar aqui alguns trechos desse vídeo que eu assisti. É um vídeo de uma moça gaúcha que chama Morgana Klein. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição. Apesar, gente, eu vou deixar o link aí, só que assim, há um tempo atrás, eu perdi os recursos avançados de links clicáveis. Eu não sei, o YouTube manda, às vezes ele mandou um e-mail falando que eu tinha perdido porque tinha desrespeitado alguma diretriz. Só que assim, não tem uma explicação, você não consegue saber o que você fez e você perde, aí tem que esperar aí 2 meses para recuperar. Então, os links não estão clicáveis e vai ficar assim. Aí quem quiser assistir esse vídeo, copia o link, joga no Instagram e vai cair no link dela. Também tem no Facebook, né? O perfil dela é um perfil muito bacana. Quem quiser também seguir a Morgana, é muito legal. Então é o seguinte, ela tem uma série agora que ela está fazendo que chama a série chama A Vida que Começou Depois de Mim, que é quando ela fala dessas questões da maternidade. E não só da maternidade, né? Ela fala da questão da vida da gente, dos nossos ciclos, né? Da fase em que nós somos mães, da fase em que nós somos filhos, né? Dos nossos pais. Ela fala do cuidar, né? De quando nós somos cuidados pelos nossos pais, dos cuidados que depois a gente acaba tendo com os pais e dos nossos filhos com relação a nós e de nós com relação aos filhos. É muito interessante esse conteúdo. E esse texto, o título é Mãe de Menino, o amor que ensina a soltar. Então ela fala, eu vou dar uma resumida, né? Não transcrevi o texto totalmente, mas eu vou dar uma resumida no que ela fala. Então ela fala que a mãe que quer fazer ser tudo para o filho, ela acaba tirando dele a chance dele ser alguém, né? Tem aquela coisa de você querer andar, fazer
com que não permitir que o outro caminhe com as próprias pernas, né? Você acaba sendo ali uma muleta. E é assim, essa é uma das tarefas mais difíceis, talvez, da maternidade, que é esse soltar, é permitir, né? Na verdade, essa é a finalidade, a gente construir seres, né? Auxiliar a criar seres capacitados aí de conduzir a própria vida, né? Caminhar com as próprias pernas. E aí ela fala que a mãe da menina tem um reflexo, ela se vê na filha, né? Então é aquela coisa de ter toda aquela questão do universo feminino, né? E vai na manicure, cabeleireiro e tem as mesmas, né? Tem esse universo todo mais feminino, então é algo com o qual ela tem uma certa familiaridade, né? Então é um universo que ela conhece. A mãe do menino precisa aprender a ver no invisível, porque aí, ali você é um universo diferente, ali você vai ter que começar a observar e ir aprendendo, né? Então, ela diz que a filha aprende o que pode ser, né? Porque elas também têm esse espelho, né? Esse exemplo, né? Ela aprende com a mãe dela, mais ou menos, o que ela pode ser, né? E o filho aprende o que deve respeitar, né? A mãe da menina tem a conversa com o espelho, a mãe do menino conversa com Deus. Porque a menina ela consegue lidar com aqueles, né, com todas aquelas questões femininas, da mulher em si. E com o menino é algo que ela vai descobrindo com o tempo. E aí, assim, eu faço a reflexão ao contrário. No caso do pai com a menina também, né, que ele também é um universo que ele desconhece e que ele vai ter que aprender ali, né, e com o filho ele já tem aquela relação, né, mais também já tem aquele espelho, né? Então é algo que não é tão estranho, né? Não é não tem as peculiaridades, né? Do universo feminino e vice-versa. Então, e aí também outra coisa que ela fala, que amor não é cativeiro. Quem cria para controlar, perde. Quem cria para libertar, continua em tudo. Porque tem muita gente que no começo do texto, inclusive, ela fala que às vezes a pessoa que você ouve assim as pessoas falarem: ah, nossa, você é mãe de menino, nossa, só tem menino, então quem que vai cuidar de você? Porque tem gente que acha que cria os filhos esperando que em algum dia seja obrigatória aquela retribuição de que ele tenha que cuidar, e que normalmente isso vem mais das meninas, e que os filhos acabam lá constituindo a vida, cuidando mais da mulher deles, e acaba esquecendo, né, esse lado do cuidado com os pais. Mas não é bem assim, que é o que ela fala. Que quando você cria para libertar, eles te repetem. E é verdade, porque às vezes, mesmo às vezes a gente acha que porque na fase da adolescência eles são rebeldes, então eles querem fazer tudo ao contrário do que a gente fala, mas com a maturidade chegando, você começa a perceber que aquela base que você deu, ela, ela ficou ali, aquela sementinha que você plantou, ela vai florescendo, você vai vendo coisas que você passou, né, para os seus filhos, eles fazendo de uma certa forma parecido, né? Aquela base, né? Os valores, os princípios, você vê que eles repetem. E aí também ela fala: a gente não faz filho para ser cuidado, mas para cuidar. O amor que se semeia na criação volta. Então, quando você cria com amor, com cuidado, isso vai ficar ali, né? Vai fazer parte da essência daquelas pessoas, né? Dos seres que estão ali sob a sua responsabilidade. E aí ela fala: no fim, é sobre formar pessoas boas, e pessoas boas não abandonam. Então, e ela fala também que a mãe do menino precisa aprender a soltar, e a mãe da menina precisa aprender a não se exceder, né? Então tudo na medida certa. Porque também se você começa com a menina, né,
ter um excesso ali de exigências, e você também acaba não criando uma pessoa independente, que é o que a gente quer, né? Que os nossos filhos consigam trilhar os próprios caminhos, fazer as escolhas dele, e a gente torce para que sejam boas escolhas, né? E que realmente o principal que a gente passou, que é a questão do caráter, né, dos valores morais, tudo que isso realmente eles nos repitam, né? Eles levem isso para a vida. Tem até um texto que chama que filhos são como navios, né? Que a gente cria, que nós somos o porto, mas que o navio ele não pode ficar atracado. O navio ele foi feito para viajar, né? Para conquistar o mundo. Então, que os nossos filhos saibam que nós somos ali o porto seguro, mas que eles têm que fazer as viagens, né? As próprias viagens, os próprios roteiros, criar os destinos para eles, né? E o que esse texto que eu falo justamente das peculiaridades, eu comecei a pensar nisso, a fazer essas reflexões, justamente por causa disso, porque às vezes as pessoas falam, mas eu crio tudo igual. A gente não cria igual, porque ninguém é igual, né? Cada um tem as suas peculiaridades, cada filho tem lá as suas complexidades, às vezes um é super agitado, o outro é mais tranquilo, né? Um é arteiro, o outro é disciplinado. Então, assim, cada um a gente tem que criar de acordo com a, a individualidade deles, o temperamento. Não dá para você criar tudo igual. E hoje em dia a gente vive num mundo em que, infelizmente, se criaram aí, se apropriaram, né, dessa questão, dessa narrativa de que a igualdade é boa, de que igualdade é a coisa mais linda, né, que todo mundo tem que ser igual, que é isso que a gente tem que buscar. E, na verdade, igualdade não é sinônimo de justiça, né, porque as pessoas confundem. Você não pode, na faculdade eu aprendi, né, que tinha os princípios lá, e o princípio melhor que tem é o princípio da equidade, que dizia que era tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Porque se você joga todo mundo no mesmo balaio, vai ter injustiça ali. Não tem como, né? E a equidade, não. Ela promove, ela todos têm a oportunidade, só que aqueles que estão numa condição diferente, eles vão ter necessidades diferentes. Que é o que a gente está vendo, estamos agora no meio de uma discussão dessa questão de quererem, né, falando da inclusão, outra palavrinha aí que também está sendo totalmente distorcida, que eles estão falando da inclusão das crianças com necessidades especiais nas escolas normais. Só que tem crianças, e está aí um debate, assim, principalmente dos pais que passam por essa situação, né, que não é uma situação que eu conheça, mas eu, por exemplo, na infância, meu pai fazia curadoria na APAE. Então, assim, eu frequentei muito, então eu conhecia muito. Então, você vê que, mesmo ali, nem todos estão na mesma condição. Tem crianças que têm necessidade de uma atenção maior do que outras, né? Elas podem ter a mesma síndrome ali, mas elas têm graus diferentes de necessidades. Então, algumas precisam. Não adianta se você jogar ela numa escola e misturar com crianças que não têm o tempo todo, porque assim, acho interessante. Muitas pessoas falam que essa interação auxilia no desenvolvimento, mas há momentos em que elas têm as crianças têm graus de alta. Estava vendo esses dias, não lembro o termo que eles usam, mas elas têm uma necessidade muito maior de atenção e de estímulo, né? Eu lembro que eles faziam na época, eles faziam muita terapia ocupacional, muita atividade com artesanato, que era muito estimulante. Hoje, lógico, deve estar muito mais avançado isso, né? Isso daí já faz que uns
uns 50 anos, acho que quando eu ia lá, eu era criança, tal, então eu frequentava e conhecia, convivia lá às vezes com eles. Então, assim, hoje está muito mais avançado, mas ainda assim existem essas necessidades. Até porque as, os professores hoje em dia, né, do ensino, do, do, do ensino normal, né, das escolas, eles não vão ter o preparo para lidar com essas diferenças ali dentro de uma sala de aula com muitas crianças, que é o que a gente vê, as salas têm muitas crianças. Então, isso não vai promover a inclusão. Não vai, porque não vai atender às expectativas e às necessidades de todos, porque são situações diferentes. Né? Então, eu até peguei um desenhinho aqui para ilustrar o que seria a equidade. Então, aqui, ó. Aqui é o princípio da igualdade. Todos estão ó, com um banquinho do mesmo tamanho. Então, assim, eles estão. Foi dado a eles a mesma. A mesma o mesmo tamanho aqui. Então, aqui é igualdade. Então, todos tratados de forma igual, igualmente. Só que eles têm tamanhos diferentes. Então, assim, têm peculiaridades, são indivíduos totalmente diferentes. Então, você vê que esse aqui, ele está em desvantagem, mesmo ele estando com o banquinho igual dos outros. Esse aqui está em vantagem, porque ele consegue pegar as frutas mais lá no meio, né? Porque ele é mais alto que os demais. Aí, aqui é o da equidade, tá vendo? Aqui, ó, todos estão numa situação em que eles estão tendo a mesma oportunidade. Esse aqui que é mais alto, ele não necessita do banquinho. Ele já tem né, essa vantagem da altura. Esse aqui, com o banquinho, ele consegue já atingir as árvores. Esse aqui precisou de 2 para conseguir estar no mesmo nível dos demais. Então, isso aqui está promovendo igualdade, muito mais do que isso daqui. Né? Está colocando todos na mesma condição. Mas ainda assim, veja, aqui eles estão colhendo frutas. Eles tiveram né, a possibilidade de ter o acesso, os 3, à mesma condição. Só que também aqui vai depender da escolha deles. Pode ser que um deles aqui escolha, eu não quero colher fruta, eu não quero ficar só aqui em cima do banco e não quero fazer nada. Que é a mesma coisa, por exemplo, se fala tanto né, nessa coisa da inclusão, e, por exemplo, até teve um experimento aí, né, que se fala muito, né, as universidades hoje em dia estão assim, antigamente a gente saía da universidade com pensamento crítico, né, porque a gente tinha acesso ao conteúdo, né, ao que você precisava aprender ali. Né? Então, eu fiz faculdade de Direito. Eu tive acesso ali ao conteúdo que dizia respeito ao direito, às leis, aos códigos e tudo isso. E não tinha tanta opinião. Né? Os professores não ficavam querendo enfiar na sua cabeça o que eles pensavam, a ideologia deles. Então, e a gente tinha acesso a vários tipos de conteúdo, né? De livros. Então, você conseguia formar o seu próprio pensamento, fazer as suas próprias escolhas. Você não saía de lá alienado. E hoje o que a gente vê em todas as universidades, até em medicina a gente vê isso, né? Que se coloca ali, se dá mais atenção ao que a ideologia do que os professores acham que é certo, então eles ficam colocando aquilo na cabeça dos alunos, tanto é que hoje a gente vê no tempo que eu me formei, você entrava ali os seus conceitos, os seus valores, você saía com mais conhecimento, né? Coisas você melhorava, mas hoje em dia você vê o filho entra de um jeito e às vezes sai transfigurado de lá. A gente vê umas aberrações saindo da universidade. E discursos e discursos e narrativas. E aí você pergunta do conteúdo. Por exemplo, estudou. Outro dia eu vi também um vídeo, um rapaz entrevistando um estudante de direito. E eu fiquei chocada, porque ele não sabia nada sobre o básico.
ele estava lá repetindo narrativa, não sei o quê, discursinho. E aí, quando questionado, não, mas isso daqui é uma questão no direito, uma coisa básica do direito. Ele falava assim: não quero nem saber. Como assim não quer saber? Você está estudando justamente para aplicar a lei. Como que você não quer saber? A lei está sendo desrespeitada e você fala: não estou nem aí porque eu estou mais preocupado com a narrativa. Então, isso chega a ser chocante, porque você fala: meu Deus, que profissionais nós teremos no futuro? Né? E isso com tudo, com tudo, com tudo. A coisa está muito contaminada em todos os setores. E, é, eu penso assim, que as pessoas que não se posicionam, que não defendem o que elas realmente pensam, isso tem sido muito por conta dessas fórmulas, de se achar. As pessoas estão muito hoje em dia preocupadas com o tal do cancelamento, então elas ficam preocupadas com o fato de o que os outros vão pensar se eu não seguir aí a narrativa. Né? Como que eu posso ser mal interpretado, vão achar que eu não sou uma pessoa bondosa e virtuosa se eu não repetir o discurso que todo mundo está falando. Então, e o pior é que não são coisas, e são discursos e narrativas de divisão, né, de ódio. Hoje eu vi até uma. A Regina Duarte, ela falou de um poema justamente sobre essa questão de injustiça e de falta de conhecimento, né, de uma pessoa que agrediu outra, e aí o juiz pergunta para ela, mas por que você fez isso? E aí ela fala, porque fulano era um escritor, por causa dos livros dele. Mas o que nos livros dele te fez agir dessa forma contra ele? E aí a pessoa responde, eu não sei. Aí o juiz fala, como, você não leu os livros deles? Não, não li, eu não sei ler e escrever. Quer dizer, olha o nível de insanidade que nós estamos vivendo, né, das pessoas realmente aceitarem ser conduzidas, aceitarem entrar nas caixinhas que os outros colocam para eles. Olha, você tem que pensar assim, você tem que se agir. O fulano não sabe nem por que ele está falando aquilo, não sabe nem o que significa, mas ele está repetindo, porque ele acha que ele tem que repetir. E aí, né, ela fala no final uma frase assim, né, que o ódio nunca se espalha com o conhecimento, ele se espalha através da ignorância. E é realmente isso. Né? Porque quando você busca conhecimento, você tem entendimento da situação. E esse entendimento te traz também um respeito, que é o que a gente não tem visto hoje. A gente não tem visto o respeito, né? Por conta justamente de se impor essas ideias e sem que as pessoas reflitam a respeito. E até esses dias também vi um vídeo assim, que é um assunto extremamente polêmico, que é a questão, né, dessa coisa das pessoas se identificarem com isso ou com aquilo. Então, assim, quando você não entende como os fatos funcionam, como a realidade se dá, quando você só aceita aquela narrativa, você não raciocina de forma lógica. Então as pessoas elas acham que todo mundo tem que aceitar. Então, se você é uma pessoa que está bem, que você entende, que você fez as suas escolhas, os outros não têm que aceitar. Né? Aquilo tá bom para você. Mas só que você tem que entender que você tem que respeitar também o espaço do outro. Você não pode querer invadir os espaços alheios. Né? Cada um dentro das suas peculiaridades e especificidades. Né? Então, por exemplo, aí nessa situação, o que aconteceu? Uma pessoa, né, que se identifica como mulher, entrou num banheiro feminino. E tinha uma moça lá que se sentiu desconfortável. E falou, reclamou, né? Falou que não achava muito certo, que, né, não se sentia segura. Essa pessoa que se identifica, ela agrediu a outra fisicamente. E a moça até desmaiou lá, assim, né? Porque é uma diferença muito grande, né? E aí isso só provou o quê? O porquê que as pessoas não estão discutindo sobre esse assunto polêmico. Justamente
porque ali ela mostrou que há uma diferença de física, né? E ainda essa pessoa que teve essa atitude, agrediu a moça, deixou ela lá, caída, e saiu correndo e falou que ela gravou um vídeo falando, achando lindo o que ela fez, e falou que ela saiu correndo porque ela não sabia se a moça estava acompanhada de algum namorado, e aí ela. Então, quer dizer, ela sabia que ela estava em vantagem física com relação à mulher, mas ela sabia que com alguém na mesma condição ela poderia se dar mal. Então, quer dizer, isso só prova que o porquê que as pessoas estão achando que os espaços delas estão sendo invadidos. Por que as mulheres têm se sentido inseguras com relação a essa normalização? Por quê? Porque justamente por esse tipo de atitude, porque você não sabe o caráter da pessoa que vai entrar ali, mas você sabe que você está em desvantagem, né? Física, porque há uma diferença muito evidente. E é um fato, e contra isso não tem como você colocar uma narrativa. Não vai adiantar. Né? Então, como dizem, contra fatos não há argumentos. Então, eu acho que, assim, justamente o que a gente tem que, nessa situação, o que deveria existir? O que algumas pessoas que têm mais coerência e mais consciência, porque várias pessoas que se identificam, né, assim, com outros gêneros, elas sabem que o fato delas se identificarem não muda o que a parte biológica, né? Emocionalmente é diferente, mas biologicamente não tem como. Então existe essa disparidade e justamente por isso existem certos riscos. Então, o que se precisaria é que que se colocassem espaços que atendessem às peculiaridades de cada um. Né? Então, os espaços femininos, os espaços para as pessoas que se identificam, né, com um gênero ou outro, né, os espaços masculinos, cada um no seu quadrado. E essa falta de respeito é que está causando esse caos, né? Porque cada um quer impor ao outro o que acha, o que tem como verdade, sem respeitar o espaço alheio e sem respeitar as características e as necessidades de cada grupo. Né? E isso não precisa causar divisões, porque quando há respeito, não há divisão. Então, quando há conhecimento, se as pessoas pensassem de uma forma lógica, essa situação não teria acontecido com essa pessoa. Né? Porque é só você pensar com lógica, de forma lógica. Né? Existe um fato biológico aí, que não tem como contornar. Não vai mudar só porque a gente quer que mude. Tem coisas que a gente tem que aceitar que elas são dessa forma e aí a gente criar possibilidades. Criar, né? Aí, no caso, a equidade. Então, aí seriam criar espaços específicos que aí todos estariam adequados ali, todos tendo o mesmo conforto, né? A mesma condição. Né? Porque aí, no caso, a mulher ali não teria se sentido ameaçada nem desconfortável, e e a pessoa, né, ali que se identificava como mulher, também não se sentia desconfortável num banheiro só masculino, apesar que tem várias pessoas aí que falam que entendem que não é o espaço delas ali. E que não se incomodam nos outros espaços, mas pode ser que tenham homens que se incomodem também. Então, a luta é o quê? Criar espaços que atendam a todas as necessidades, as peculiaridades de cada um. E não ficar essa guerra de um querer impor ao outro as coisas, né? Mas como justamente existe essa narrativa, e justamente para causar esse caos, porque quanto maior a divisão, quanto maior o caos, mais fácil controlar as pessoas, mais fácil de se manipular. Porque justamente a pessoa que cai na narrativa e que não raciocina e que não procura o sentido das coisas, e que
não procura a lógica nas situações, é a que cai nas narrativas. Porque justamente são as pessoas que não conseguem, quando você tenta argumentar de forma lógica, elas não conseguem ter argumento para rebater, que é o que a gente tem visto aí aos montes, né? Então, assim, nós somos seres únicos, com as nossas necessidades, com as nossas características, e a gente também precisa parar de querer querer se modificar, né, se encaixar em caixinhas para querer para ser aceito, porque cada um tem o seu vai se encontrar, vai sintonizar com as pessoas e com os locais, com os ambientes que vão estar dentro do que atende às expectativas, às necessidades e às peculiaridades dela, né? Então, por isso que assim tem pessoas com as quais não adianta nem se discutir. Por exemplo, na situação da moça lá, por exemplo, se eu me sentisse desconfortável, eu não iria reclamar, eu simplesmente sairia. Porque tem porque a gente sabe que tem situações que no caso dela, né, não adiantou ela se manifestar ali, porque ela sabia que ela estava em desvantagem. A gente não tem como prever a atitude do outro, a gente não tem como controlar a atitude do outro. Então, se tem situações que, para nossa própria segurança, é melhor a gente recuar, né? E, e evitar o conflito. Que no caso dela, né, ela não tinha condição, ela não estava na mesma condição ali, que no fim acabou, né, sendo prejudicada, e não sei o que aconteceu, né, com a moça. Mas deve ter machucado, né? Porque para ela ter, né, assim, desmaiado. E então a gente entender que as pessoas são diferentes, são seres únicos, né? Somos todos protagonistas da nossa história aqui. Então a gente tem que caminhar através das nossas escolhas, é, e assim, assumindo as responsabilidades e as consequências pelas nossas escolhas. Porque é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai evoluindo, e também respeitando as escolhas dos demais, mas respeito é uma via de mão dupla, né? A gente tem que respeitar os outros, mas a gente também tem que pôr o limite lá e se fazer respeitar. Porque não adianta você só permitir que os outros falem e façam o que eles querem e você está sempre aceitando, aceitando, recuando, recuando. Não, você é o protagonista da sua história e você merece caminhar e evoluir. E se você ficar sempre recuando, 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 você não vai sair do lugar. E é o que a gente está, aliás, a gente está vivendo esse caos que a gente tem vivido agora, justamente porque as pessoas com medo, né, vão engolindo, vão aceitando, vão abaixando a cabeça, e nós chegamos num ponto aí que é um ponto de ruptura agora. Vai ser bem mais difícil. A gente recuou tanto que agora o caminho para avançar vai ser mais difícil, mas não impossível, né? Nós estamos aí, eu acho que agora há um movimento aí de retomada realmente desse equilíbrio, e é isso que a gente tem que se manter firme agora, forte, porque nós estamos num momento de oportunidades, nós estávamos num momento de muita desigualdade, e eu acho que agora a gente está conseguindo aquele degrauzinho lá do desenho, né? Conseguindo um banquinho, ainda não o banquinho que é o ideal, mas a gente está conseguindo aí aos pouquinhos atingindo um degrauzinho para a gente conseguir equiparar aí e recuperar esse tempo perdido, essa juventude aí que acabou meio que se perdendo, porque também os pais acabavam se sentindo, deixando de ser os pais, né, que nós tivemos,
que eram mais exigentes e que nos traziam valores, nos faziam aprender sobre respeito, sobre moral, sobre educação, sobre responsabilidade, que hoje a gente não vê. Né? Hoje os pais, eles querem ser os amigões, eles querem ser os legais. Não, pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. Então está na hora da gente assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade e tocar a bola aí para frente, fazer esse mundo voltar a evoluir, né? Porque as coisas estavam ficando muito insanas e muito desiguais e quase uma distopia, né, que a gente tem vivido. Então a gente está tendo a oportunidade agora, né, de refazer esse caminho e a gente não pode perder, né? Vamos conquistando aí esses banquinhos para a gente atingir aí essa equidade, né, que é a verdadeira justiça, né? E não que eles tentam nos falar como igualdade, né? Porque, por exemplo, uma escola, não é justo que o aluno que se dê a mesma nota para todos os alunos, sendo que uns se esforçam, estudam, se dedicam, enquanto outros não fazem nada, não estudam, não estão nem aí, falta, dorme na aula. É justo que todos tenham o mesmo resultado, né? A mesma nota, que todo mundo passe de ano? Não, porque não tem mérito. Então a gente tem que recuperar isso. Tem que saber que para você conquistar, você tem que também fazer a sua parte. E é isso que é a responsabilidade. E esse é o papel de cada um, né? Ninguém pode fazer isso por nós. Certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.